As principais vantagens da adoção das metodologias ativas por parte do professor e do aluno são duas muito claras. Primeiro, uma mudança de postura desses dois ecossistemas, porque o professor passa a assumir uma postura de mediador e não mais de expositor de conteúdo, de conceitos, de fórmulas, de definições, né? Ele passa a ser um mediador a partir daquilo que o aluno traz, por assim dizer, de conhecimento prévio em função de provocações que o professor já fez antes. Dessa forma, o aluno torna-se, então, o protagonista na construção do seu conhecimento. Ele sai um pouco daquela situação passiva, de ficar apenas vendo, ouvindo uma explicação, um filme, a resolução de um exercício, um ponto de vista do professor ou de um determinado autor, e passa a colocar mais a mão na massa nesse conteúdo, a fim de que ele possa, ao explorar tudo isso, entre erros e acertos, o professor vai mediando, vai lapidando tudo isso em função de ser o mais experiente naquela turma, naquela sala, em relação àquele conteúdo. Então, tem uma relação assim mais harmônica, onde é possível criar uma comunidade colaborativa para o aprendizado, pois, afinal de contas, ninguém faz nada sozinho nesse mundo. Então, se um professor já consegue treinar esse jeito diferente de lidar com o seu conteúdo e com os alunos, ele está, além de desenvolver o próprio conteúdo curricular, ele também conseguirá desenvolver as tão faladas e importantes soft skills, que é o aluno ser um resolvedor de problemas, saber trabalhar em time, saber se comunicar, ter motivação própria, treinar um pouquinho de empatia, de falar e também saber ouvir. Ou seja, quando um professor realmente acolhe essa estrutura de usar metodologias ativas em suas aulas, ele consegue resultados superiores àqueles quando usado de forma excessiva e contínua um método tradicional de exposição de conteúdos. Inclusive, esse comparativo entre um tradicional e o ativo faz parte da minha coleta de dados, da minha dissertação do meu mestrado, que é exatamente essa pegada, é um comparativo entre o ensino tradicional e o ensino onde o professor faz uso de metodologias ativas de ensino/aprendizagem. Show de bola. Pergunta para o Google lá, quais são as profissões de hoje que não existirão mais em 2030? Certamente muitos de nós ficaremos assustados. Não que de repente essa profissão será totalmente extinta, mas o fato é que ela será executada de uma forma diferente, onde nós teremos certamente muita inteligência artificial embarcada, muitas atividades que eram repetitivas ou que são repetitivas. Daqui a algum tempo a gente coloca uma máquina para fazer, para que sobre mais tempo para o ser humano usar estratégia, ou seja, usar coração e cabeça nas tomadas de decisões. E se eu fizer uma segunda pesquisa, profissões que não existem hoje e que existirão em 2030, certamente nós ficaremos mais assustados ainda. Por mais que nós consultemos isso, é evidente que eu tenho que fazer uma certa curadoria em cima disso, mas se eu pego fontes confiáveis que fazem essas predições das profissões do futuro, você vê lá que tem muita gente escrevendo de forma coerente. De maneira que quando eu pego o que está por vir nas profissões e comparo com o que estamos vivendo no presente hoje da educação, eu consigo ver assim e reconhecer que a maioria dos professores não está preparada para preparar o aluno para esse futuro que está por vir. Em função justamente de um ganchinho que ficou aí na resposta à primeira pergunta. Nós temos um excesso de exposição de conteúdos. As instituições de ensino, elas são conteudistas. E falando da realidade Brasil, nós temos ao final do ensino médio duas cobranças gigantes, que é o Enem, que é uma espécie de prova nacional, onde o aluno pode adquirir uma nota para pleitear, ingressar numa faculdade ou universidade, ou ainda existe o vestibular, que é um teste de seleção da própria universidade. E a sociedade brasileira ainda cobra bastante esse tipo de resultado dos alunos. Então, em muitos momentos, a gente se depara com a seguinte questão. Um professor olha assim e vê, entre usar a metodologia ativa de ensino, que talvez eu gaste tempo, energia e estudo para implementar,
ou fazer aquilo que eu já sei fazer e vencer o conteúdo. Então, deixa eu vencer o conteúdo, vou me livrar do meu conteúdo, vou colocar lá conteúdo dado, porque daí eu estarei, de certa forma, satisfazendo o aluno com esse olhar único para essas provas de seleção, mas acabo não preparando para as profissões do futuro. E vou dar um exemplo daquilo que eu vivia há um bom tempo atrás, e que eu vou trazer esse tempo para o momento de hoje, porque eu sou formado, a minha formação inicial é em engenharia civil. Se um aluno começar um curso de engenharia em 2021, ano que vem, o último ano dele será em 2025, se tudo correr bem. Ele ingressará no mercado em 2026. Será que aquilo que foi trabalhado no primeiro ano da engenharia será efervescente dali a 5 ou 6 anos? Ou seja, será totalmente útil? Aquilo que foi entregue é o que realmente eu usarei na minha vida profissional, no meu dia a dia? Então, nós estamos num momento onde, certamente, em função de a maioria dos professores não estarem preparados para isso, de nós submetermos os professores a esse tipo de visão, a essa experimentação, a esse mão na massa, para que eles possam se apropriar de como entregar um conteúdo de maneira que seja aderente às demandas do século XXI. E para isso eu preciso investir em formação de professores e preciso investir também num mínimo de infraestrutura na instituição de ensino para que o professor também possa ter essas condições de fazer um trabalho que realmente seja relevante e significativo para o aluno. Eu tenho uma história de professor de 28 anos. Estou completando esse ano 28 anos como professor. E há um tempo atrás, a gente ainda não ouvia essas nomenclaturas de metodologias ativas, uma aprendizagem baseada num problema ou num projeto, mas depois, desde 2014 que eu navego nesses temas. E quando eu comecei a compreender como era o desenho, o design de um bom project-based learning, é que eu reconheci que eu já tinha feito algumas coisas parecidas com isso, porém não com a estrutura e com o detalhamento de uma aprendizagem baseada em projetos, que também é uma metodologia ativa de ensino. Porque numa aprendizagem baseada em projetos como a visão moderna, o bacana disso tudo é que eu posso envolver nesse tipo de estrutura para que o aluno aprenda de forma colaborativa e mão na massa, eu posso incorporar algumas outras metodologias que fazem parte de um projeto. Por exemplo, o primeiro passo de uma aprendizagem por projetos são aquilo que nós chamamos de âncoras, ou seja, aquilo que o professor entrega para os alunos, para que eles possam dar uma explorada, uma analisada, uma fuçada, antes do professor fazer a pergunta daquilo que esse projeto precisa desenvolver. Então, é como se você entregasse alguns materiais como pano de fundo para que os alunos explorassem, sem você dizer muito sobre aquilo. E eu consigo reconhecer aí algumas gotas de sala de aula invertida quando eu faço isso, quando eu entrego materiais antecipadamente para os alunos explorarem e que eles ainda não sabem ao certo o que nós faremos com isso, mas eu já desperto a curiosidade, né? E depois eu venho com essa questão motriz, ou seja, a pergunta principal do projeto. Só que o bacana dessa questão motriz, que é a pergunta a ser respondida, ela seja feita assim de forma muito clara e objetiva, porém você não pode sugerir uma solução para o aluno, justamente para que eles possam criar uma solução e que sejam inovadores, que sejam disruptivos e que criem algo diferente daquilo que seria um padrão, um roteiro normal para responder essa pergunta. De maneira que você deixa muito livre os alunos para fazerem pesquisas em relação a isso, em tudo aquilo que tem disponível no mundo, e principalmente que eles façam uma bela tempestade de ideias sobre como que vamos resolver esse problema que faz parte desse projeto. Como que a gente vai criar, vai prototipar o entregável, que será uma possível resposta assim, bastante tangível a essa questão motriz que o professor fez. E daí aqui, vale a pena professores também conhecerem, por exemplo, vale a pena um professor conhecer um framework de design thinking, porque começa por empatia, depois tem ideação, tem a definição, tem a prototipagem, o teste, ou seja, eu posso incorporar uma outra estrutura dentro de um projeto, se eu tenho tempo para isso. E se não for design thinking, pode ser um canvas,
pode ser um design sprint, que a gente pode pegar do Google lá alguns insights para fazer um trabalho, e ao invés de fazer em uma semana, espichar isso para um mês. Ou seja, existem estruturas que podem ajudar os meus alunos nessa ideação e nessa execução das partes do projeto. Daí, enfim, eles chegam no protótipo, que é o entregável. E nesse mundo efervescente, e pensando nos diversos segmentos de ensino, esse protótipo pode ser, eles criaram um aplicativo de celular, eles criaram um site usando o Google Sites, eles criaram um podcast, eles criaram algo que eles imprimiram na impressora 3D, ou fizeram um cartaz à mão para apresentar no dia, criaram uma história em quadrinhos, criaram um poema. Ou seja, quando eu faço a questão motriz, eu não digo para o aluno, você precisa me entregar um aplicativo de celular. Eu faço a pergunta, e eles é que vão idear como que eles vão responder a isso, a esse projeto. E isso é fantástico, porque você deixa os alunos criarem. Porém, chega um momento que é muito importante da aprendizagem por projetos, que é o momento da defesa. Ou seja, em função daquilo que eles pesquisaram, que eles criaram, que eles prototiparam, agora eles precisam responder a essa questão motriz, essa questão principal, de posse desse protótipo. Então, eles precisam fazer a defesa dessa resposta deles em função de tudo que foi feito. E, por fim, é evidente que se os objetivos dessas entregas por parte dos alunos foram satisfatórios, o professor, diante de uma planilha com as rubricas, né, com os critérios de avaliação, que pode ser um Excel, pode ser rubrica lá do próprio Google Classroom, o professor vai analisando se tudo aquilo que foi pedido e que foi orientado, os alunos foram fazendo essa entrega, ou seja, é algo bastante robusto. Eu acredito que de todas as metodologias ativas que os professores andam praticando hoje, essa é aquela que leva mais tempo, mas que eu consigo, assim, treinar muito mais competências, habilidades e atitudes que seres humanos precisam para enfrentar uma vida profissional, o seu dia a dia depois na vida adulta. Eu gosto demais desse jeitão, dessa construção de uma aprendizagem por projetos, porque é essencialmente colaborativo e ativo. Dando uma olhada nesse cenário com bastante pé no chão, mas com vistas sobre tendências educacionais do mundo, a gente percebe que nós temos duas trilhas que caminham juntos nessa tendência de educação do mundo. A primeira delas é uma aprendizagem por projetos, e a segunda é essa espécie de aprendizagem híbrida, porque hoje muita gente fala de ensino híbrido. Só que ensinar, os professores ensinam muito. Então, ensino nem sempre significa aprendizagem. Eu prefiro pensar num termo que é mais abrangente, que é o blended learning, aprendendo com uma certa mistura. Mistura do quê? Eu preciso ter pessoas, porque educação, premissa básica, é a relação entre pessoas. Então, eu preciso desse ingrediente chamado ser humano, um professor inspirador e alunos que tenham vontade de agir. Ser humano em primeiro lugar. Depois, eu preciso que esse professor domine metodologias inovadoras, estratégias de vanguarda de educação, para que ele possa achar essa conexão com o aluno e fazer esse botãozinho ativar e ficar ligado. Só que eu preciso desse ingrediente tecnológico. Na verdade, se nós olharmos assim na simplicidade das definições das metodologias ativas, a gente percebe que elas podem sobreviver sem tecnologia. Mas não tem sentido eu olhar para um mundo em abundância e não querer usar alguma ferramenta tecnológica como ferramenta, como meio, não como fim, até para poder acelerar esse processo, para poder deixar isso mais agradável para o aluno, para engajar o aluno. Então, qual que é o meu olhar sobre usar tecnologia na educação? Primeiro, é atrativo aos alunos, dependendo como que você usa isso. Segundo, quando eu penso em blended learning, uma tecnologia educacional, ela me permite coletar dados. Hoje, no mundo todo, quem tem dados tem informação, quem tem informação tem poder. E se eu quero, diante de um aprendizado híbrido, fazer essa personalização do ensino que todos falam, mas quase ninguém executa, só a partir do momento que eu coleto dados da minha aula de hoje, eu posso olhar para isso, para que isso me ajude a preparar melhor a aula de amanhã. Porque às vezes, porque eu sou professor de física e matemática, quantas vezes eu terminei de resolver um exercício, bem explicado, com muito capricho, com muita ordem, com muito carinho, virava para meus alunos e perguntava assim, alguma dúvida? E às vezes eles não diziam nada. Só que eu sabia que ele tinha dúvida.
Agora, quando eu uso uma ferramenta tecnológica que eu consigo interagir com os alunos, eu posso ver os erros e os acertos deles. Daí, na aula seguinte, pode ser que eu chegue para o João e diga assim, João, cara, eu percebi que você fez ali uma resolução show de bola, cara. Se você quiser, eu te ajudo. Você quer ir para a NASA? Você quer ser astronauta da NASA? Eu posso te acelerar, porque eu vi que você tem talento. Mas também eu posso ver que o aluno Pedro está com dificuldade de simplificar frações. Daí eu chego assim e digo, Pedro, o professor pode te ajudar. Um dia, se você tiver um tempinho, a gente pode sentar que eu vou te ensinar como que a gente faz operações com frações. Então, eu consigo fazer essa espécie de personalização se eu tenho dados, e eu consigo isso com tecnologia. Eu posso fazer essa aprendizagem misturada, ou humano, dados e uma nova estratégia, se eu tenho essa informação. Eu não fico naquela falta de resposta dos alunos, porque de alguma forma eu tenho respostas, né? E também, quando eu uso tecnologia, eu posso pensar que a tecnologia pode ser usada também, de alguma forma, como instrumento de avaliação, para que eu possa variar um pouquinho, tirar o aluno um pouco de escrever no papel e fazer uma avaliação num formato diferente. Eu posso, de repente, criar uma estratégia de gamificação na educação, que eu transformo isso em algo lúdico, em algo que tem essa competition, cooperação, competição. Eu boto os alunos para trabalhar junto em prol de, muitas vezes, vencer a si mesmo e não ao outro. Eu consigo amenizar a dor de ensinar e aprender, transformar isso num momento mais relevante para o aluno. Então, quando nós falamos hoje, em pleno século XXI, de tecnologias educacionais, nós temos um cardápio infinito. Então, cabe ao professor buscar alguma que se adeque ao perfil do seu aluno, ao seu conteúdo, à escola que ele atua, e se isso for usado de um jeito bem bacana, bem legal, a tecnologia pode ajudar muito. Eu sei disso porque eu tenho usado muito e tem me ajudado, assim, demais aí, nessa minha jornada de ser uma espécie de influencer de professores para usar metodologias ativas com tecnologia embarcada. Então, eu acho que isso não tem mais volta. E vale ressaltar nesse momento que estamos vivendo agora, que é muito especial, da pandemia. Nos últimos 6 meses, nós aceleramos a educação em 6 anos, porque muita gente foi empurrada do analógico para o digital e a tecnologia não pediu licença, simplesmente chegou e te empurrou e disse, professor, agora é assim, se vire. É evidente que alguns têm mais fluência digital, outros menos, mas se nós pudermos, depois que tivermos vacina e que tiver uma vida como era, parecida com a que era antes, a gente vai ver que os professores, eles acabaram adotando muitas ferramentas tecnológicas para ter uma aula melhor e para que o aluno aprenda mais. A principal dificuldade, certamente, será em os professores entenderem nas suas diversas áreas do conhecimento, né, porque agora nós temos essa separação que também é diferente, dos professores entenderem como que ele poderá fazer essas trilhas de aprendizagem, ou seja, os itinerários formativos, como que ele vai incorporar, por exemplo, as competências gerais da BNCC, que são 10, BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que agora os professores precisam incorporar isso de alguma maneira na entrega do seu conteúdo, independente de ele ser um professor de língua portuguesa, matemática, física, química, história, geografia, ou seja, ele tem que incorporar empatia e cooperação, projeto de vida, cultura digital, comunicação. Então, essa que será a grande dificuldade que os professores enfrentarão diante de um currículo, do capítulo desse livro, dessa apostila. Como que eu vou mudar essa trilha que antes era só eu falando, para que agora isso tenha um outro formato, para que esse novo ensino médio aconteça, para que o aluno, de repente, possa fazer mais com as suas próprias mãos para aprender mais. Então, acredito que essa dificuldade ela é muito parecida com a dificuldade de um professor largar algumas aulas tradicionais e transformar numa aula usando metodologia ativa. Ele também terá essa dificuldade em montar esse novo design dessa aula, que tem a ver com as competências, com as trilhas, e que se encaixem às demandas desse novo ensino médio. É uma postura, a gente volta no início lá da primeira pergunta, é mudança de postura por parte do professor, e que também eu terei que ter uma mudança de postura por parte do aluno, porque fazendo uma leitura bem crítica disso, eu preciso ter o aluno mais ativo, fazendo mais, porque senão eu não vou conseguir chegar nos objetivos de aprendizagem de cada capítulo, de cada aula. Então, é essa grande mudança de postura, desse olhar para o professor em desenhar uma aula com base na experiência que o usuário terá, que é o seu aluno.
o UX, User Experience, qual vai ser a experiência do meu usuário nessa aula, e não somente entregar um produto que é aquela aula, entendeu? A gente sai da interface para pensar na experiência. Eu acho que isso aí é a grande sacada dessa proposta. É evidente que eu preciso formar os professores para isso. Não é só entregar um documento com tudo escrito, porque ler algo é uma coisa e você executar é algo bem diferente. Então, se a gente quer isso sendo executado com maestria, precisamos treinar e dar condições para que o professor chegue nesse ponto e que realmente a educação do Brasil avance um pouco, porque nos últimos rankings educacionais, os resultados não são bons, né? Ou melhora bem pouco, mas no geral continua ruim, ou quase atinge a meta, e a gente comemora porque não diminuiu, mas que não chegou na meta, então é uma coisa estranha. Eu sei que nós podemos ir além, e ir além passa em fazer uma formação diferente dos professores para que eles possam, além de compreender isso, também poder executar tudo isso.